Olá, amigos e irmãos. Nós vamos dar sequência ao vídeo anterior, onde, por problemas técnicos, tivemos que parar ali com 17 minutos de gravação. Então, estamos fazendo esse complemento agora com relação à casa construída na rocha, né? Isso vamos chamar, então, de parte 2, né? Onde estávamos falando sobre a questão da primeira milha, que nós devemos seguir os nossos irmãos, mas com o nosso exemplo, vivendo da forma como nós pensamos, embora não concordemos com a forma como eles vivem, né? Mas deveremos assim mesmo segui-los no sentido de estarmos juntos, de estarmos dando apoio, né? E, claro, não exigindo que eles vivam como nós estamos vivendo. Nós precisamos passar, então, essa mensagem sem palavras, né? Pelo exemplo, nós vamos caminhar a primeira milha com eles, para que eles se convertam, e na segunda milha, eles nos acompanhem. Muito interessante essa palavra de Jesus, essa mensagem belíssima, né? Onde nós precisamos dar exemplos sem impor e sem exigir, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho de semeadura, né? É um trabalho de semeadura que objetiva lançar as sementes cristãs para os corações através do exemplo. E vamos aguardar a germinação, que aí a colheita pertence a Deus, não é a nós, né? E vamos agradecer quando estivermos sendo seguidos. Significa que a nossa lição foi bem passada, né? Então nós vamos ver que no Novo Testamento nós temos aqui, né? Nós temos aqui a sequência, a sequência do, deixa eu ver aqui, acho que é Lucas 6, né? É a casa construída sobre a rocha. Então, até aqui nós falamos daquele que construiu a casa sobre a rocha. Mas vamos então dar assim uma ideia melhor, mais clara agora nesse momento, sobre a construção dessa rocha. Qual é o material que nós vamos usar, né? Evidentemente que são as nossas formas de pensar, as nossas formas de sentir, a nossa forma de falar, de agir, né? Isso tudo estará tendo que estar de acordo, né, com esse código de moral e ética que Jesus nos deixou, né? Muito bem, então, como é que nós podemos fazer isso? Veja bem, nós estamos falando aqui da fé espírita, né? Isso vale para qualquer pessoa que queira construir a sua fé em cima dos princípios que está esposando. Os católicos têm os seus princípios, os evangélicos têm os seus princípios, nós temos os nossos, né? O Espiritismo tem os princípios. É que os nossos postulados, os postulados que esposamos, todos estão calcados no Evangelho de Jesus, o que deveria acontecer com todas as religiões, né? Cada uma faz como achar melhor, né? Porque nós observamos como Deus é paciente nesta parte, como Ele espera a nossa maturação espiritual, né? Mas então, com relação à fé espírita, vamos ver que nós precisamos primeiro conhecer aqueles princípios que estruturam, aquelas balizas, aquelas pilastras, né, que fundamentam a nossa querida doutrina espírita. E a primeira pilastra é a existência de Deus, né, como nós sabemos, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão número 1, quando a espiritualidade responde, os espíritos de luz respondem que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Esse é um conceito que os espíritos de luz passaram, sem que com isso venha uma personificação,
Porque Deus, nós entendemos que não seja uma personalidade, não é uma pessoa, não é um ser que tem vontades agora de um jeito, daqui a pouco já muda de humor e a vontade já é outra. Entendemos que as suas vontades estão todas colocadas na sua lei, cuja lei ele colocou, ele imprimiu no próprio espírito, na consciência, que é o próprio espírito, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse conceito acerca de Deus para poder entender, né, que Ele é um Deus de justiça, um Deus justo, imparcial, né, faz chover sobre justos e injustos, como nós já falamos. Isso quer dizer que nós precisamos aprender, nos condicionar a aceitar a vontade de Deus para que as leis possam se cumprir. Então, temos que também salientar que essa aceitação da vontade de Deus não deve ser uma aceitação passiva, né? Nós precisamos estar, digamos, atentos às demandas, né? Se nós temos demandas materiais, precisamos atender às demandas materiais. Digamos que surge uma enfermidade, né? Nós sabemos que as enfermidades são de causas espirituais, mas nós temos aqui, já na nossa medicina, né, nós temos já um acervo, né, de meios, né, de recursos para poder atender aquelas questões fenomênicas, né, porque a nossa ciência ela ainda está, digamos assim, preparada, né, equipada, essa palavra que eu queria achar, equipada para atender às nossas demandas físicas. Então, se você chega lá com uma infecção, eles sabem que você vai precisar de um antibiótico, né? Se você aparece com uma dor que não está, de certa forma, localizada, às vezes é uma dor difusa, sem meios para identificar a possível causa, nós temos já os aparelhos, né, para radiografar, para tomografar e assim por diante, para poder entender aquele fenômeno, né? Mas que a gente possa entender também que essas causas, sendo espirituais, a lei divina está se cumprindo. Deus, a vontade de Deus está sendo feita. Mas isso não significa, como eu disse há pouco, que não devamos buscar recursos, né? Vamos buscar na nossa medicina, vamos buscar nas possibilidades espirituais, por exemplo, no centro espírita, com o passe com água fluida, com as palestras, né? E evidente na sua transformação, né? Porque ali está uma manifestação de um problema espiritual, e quanto mais nós estivermos revoltados, raivosos, irritados, mais nós estaremos alimentando problemas e nos distanciando da solução, né? Então é importante que nós entendamos a bondade de Deus se manifestando, objetivando o bem do espírito. E às vezes, para o bem do espírito, o corpo precisa passar por alguns processos mais dolorosos, né? Então, é bastante importante nós entender que Deus pode fazer, tem possibilidades para tudo, mas ele obedece às próprias leis que ele estabeleceu, ele respeita, né? Então, nós sabemos, né, que os espíritos de luz podem nos ajudar. Jesus prometeu auxílio, né, quando estivéssemos oprimidos, sobrecarregados, que fôssemos a Ele, que Ele nos auxiliaria. Porém, é importante entender, né, de que os espíritos também sabem das nossas necessidades kármicas, né, dos processos expiatórios, né, provacionais, que nós precisamos, e às vezes não tem como tirar aquilo ali, dependendo do momento que está a nossa expiação, né? Então, é evidente que tem muitas coisas que a nossa expiação já está chegando no final, que a própria medicina pode até nos curar, né? Como Jesus fez, nos casos que podiam ser curados, ele fez, nos casos que não podia, porque a expiação ainda estava bem acentuada, a necessidade dela, ele com certeza não curou, porque, como ele disse, eu não vim destruir a lei, né? Mas vim cumprir. Então, o cumprimento passa também por esse respeito, né,
a lei divina, das questões que ainda nós temos necessidades de passar. Então, é um conceito de misericórdia, é um conceito de justiça, mas com misericórdia, com muito amor, aliás, porque Deus é amor, né? Depois nós vemos a casa de Deus, que é o universo, vamos estudar e ver que nessa casa de Deus tem muitas moradas. Não é só o planeta Terra, que nós temos muitas moradas, né? Nós temos as moradas físicas, nós temos as moradas astrais e as moradas mentais, né? Então, nós até já tivemos oportunidade de conversar sobre esse tema. Se for necessário, voltaremos oportunamente. E também temos a existência do espírito, né? O ser espiritual. Nós somos um ser espiritual, nós somos um princípio inteligente que fomos criados simples e ignorantes e estamos caminhando em busca da nossa perfeição. Vamos alcançar essa pureza maior, nos tornar também espíritos crísticos, né? Obedecendo aquela lei que Jesus apresentou, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Isso é uma lei de evolução, que muita gente não quer aceitar de jeito nenhum, mas nós a temos como uma lei e estudamos, é um dos pilares, a lei de evolução. Nos valemos do Charles Darwin, nos valemos, né, do Lamarck, do Russell, desses biólogos que trabalharam muito pelo transformismo, mas claro que a gente sabe que eles trabalharam o transformismo material. Mas é importante para que nós entendamos que toda aquela transformação material ocorreu porque a consciência que está agregada ali se modificou, criou alguma situação e a sua transformação fez com que o progresso externo pudesse acontecer. Então, a lei de evolução é algo assim que também é uma pilastra da doutrina espírita. A lei de causa e efeito é outra, que Jesus aí enunciou quando disse: a cada um será dado segundo suas obras. Então, Deus é justo, né? Faz chover sobre justos e injustos, mas aquilo que é preciso reparar, aquilo que é preciso resgatar, aquilo que é preciso consertar, vai ser feito pelo próprio autor do problema. Então, a lei de causa e efeito. E aí nós temos a reencarnação, que é um recurso fantástico que Deus se vale para poder permitir que a sua lei possa ser cumprida, porque Jesus vai dizer que daqui não sairão sem pagar até o último ceitil. Mas a gente vê que está toda hora saindo gente aqui cheia de dívidas, cheia de ceitis, né? Então, como é que isso vai ser resolvido? Vai ser resolvido numa oportunidade de retorno, onde aquela alma que saiu daqui com essas dívidas possa voltar para vir resgatar, né? Cada um tem a sua maneira de fazer esse resgate, né? essa reforma interior e assim por diante. Mas só que a misericórdia divina oportuniza sempre, sempre, sempre. Esse é o chamado perdão divino, né? Perdão é diferente o divino diferente do nosso, porque nós precisamos perdoar porque nos magoamos, né? Nos sentimos ofendidos. Mas Deus ninguém consegue ofender, né? Deus ele faz isso por acréscimo da sua misericórdia, né? Fazendo com que nós tenhamos sempre as oportunidades de poder se recuperar. Ele mesmo vai dizer lá no Antigo Testamento, né? Eu não quero a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Se arrependa, se converta e viva. Né? Isso é muito importante que a gente entenda essa filosofia divina que Jesus veio nos trazer, essa política divina. E depois temos outro postulado, que é a comunicabilidade dos espíritos. Aí a gente tem a mediunidade, que é um dos instrumentos, né? Como dizem os espíritos, enquanto não tiver um instrumento melhor, vamos usando o médium mesmo. Mas isso não é para sempre. Nós vamos ter, como hoje já há aparelhos embrionários, né? Que estão aí já possibilitando tentativas de comunicação com o plano astral, para que então isso possa cada vez mais se consolidar, a ideia da imortalidade do espírito, a imortalidade da alma, que Jesus demonstrou lá na ressurreição, né? Quando ele ressurge, quando Maria Madalena vai visitá-lo, ela corre para encontrá-lo e ele vai dizer que não me toques porque eu não fui ao meu pai ainda. Ali ele não estava densificado. Se ela fosse abraçá-lo, ela pegaria o vazio.
Mas depois ele se densifica, né? E aparece a Tomé, possibilitando que ele toque nas suas chagas. Isso é mostrando como o espírito tem faculdades incríveis, né? De aparecer, desaparecer. Isso é normal, é natural, né? Essa imortalidade do espírito num processo dinâmico, porque Jesus não ressuscitou com o corpo, né? Até mesmo porque o corpo dele era mais um corpo astral do que físico. Era físico no sentido de uma matéria mais quintessenciada, mas não igual ao nosso, né? Porque um espírito puro não se submete, nem tem como fazer com que possa encarnar no corpo igual ao nosso. Então, isso é bastante importante, que Jesus veio como Espírito e para o Espírito. Muito importante. Então, nós vamos verificar que a casa construída sobre a rocha demanda domínio sobre esses princípios que nós falamos, para que a gente possa estar cada vez mais com a nossa crença em Deus de uma forma dinâmica, né? Que a lei dele, a cada um será dado segundo suas obras, é uma lei que realmente se cumpre e que nós estamos, digamos assim, periodicamente recebendo o produto das nossas ações do passado e até dessa existência, de acordo com a nossa plantação, com a nossa semeadura, né? Mas ele vai falar também que o homem, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, a casa construída sobre a areia, sobre a terra, puramente, sem uma fundamentação, ele está se referindo àquelas pessoas, por exemplo, entram no Espiritismo, mas não estudam, não conhecem bem os princípios que fundamentam a doutrina. Não fazem o estudo do Evangelho, né? Então, podem, e acontece, de se desiludirem, porque qual foi a ilusão inicial? Se você entra ali, nada mais de ruim acontece para você. E não é verdade. Nós, na doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, pegamos forças para poder superar as nossas imperfeições, superar os óbices do caminho, né? Aqueles cavaletes que nós temos que saltar nessa corrida evolutiva, como óbices, como obstáculos, né? E nós vamos cada vez mais buscar essa força para essa transformação. A grande proposta é a nossa transformação. Quem não se transforma, quem continua fazendo as coisas do mesmo jeito, não pode esperar que tenha resultados diferentes, né? Para que nós tenhamos resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes, ou seja, temos que mudar. Precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de falar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Isso tudo tem que passar em revista para que então nós possamos ajustar tudo isso ao código da moral de Jesus, né? Um código de ética, que nós temos que ter o nosso baseado no Cristo, baseado as suas mensagens, baseado na sua doutrina, né? Isso é muito importante que a gente faça. Então, nós queremos, com isso, concluir esse assunto que começou lá no outro vídeo. Nós estamos fazendo essa parte agora para completar aquela parte que ficou, né? Entendendo a importância da construção, né? Da nossa casa, da nossa fé, em cima dessa rocha, desses princípios que fundamentam a nossa fé, cujos princípios eles foram todos extraídos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa gratidão a todos, muito obrigado. Desculpa pela interrupção do outro, mas vão observar que nós vamos falar, assim, apresentar o título de A Casa Construída sobre a Rocha, primeira parte, e na outra colocar o mesmo título, mas segunda parte vai se referir a essa necessidade que nós tivemos em função da interrupção que a própria máquina aqui operou. Obrigado pela compreensão, obrigado pela atenção. Rogamos a Jesus bênçãos e muita paz para os irmãos, todos que estejamos cada vez mais envolvidos, né, e interessados nas conquistas dos bens, dos valores eternos do Espírito.
Que Jesus nos abençoe. Fiquemos todos com Deus. Muita paz.